No livro de 2 Reis, capítulo 5, o escritor conta a história de Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. E o escritor revela que ele era muito valoroso diante do seu senhor, era um homem honrado, um homem respeitado, e ele tinha vencido muitas guerras para a Síria. E ele era considerado um herói de guerra. Mas o escritor narra também que ele era leproso. Um homem que era reconhecido pelo povo como um guerreiro, como um homem de valor, como um homem respeitado, um homem temido, mas por trás daquele traje, daquela roupa de general que ele usava, ele estava leproso. Acontece, porém, que na parte externa, ou seja, na parte de fora, ninguém observava que ele era leproso, mas somente quem convivia com ele, quem morava com ele, quem tinha intimidade com ele, sabia que ele era leproso. E o escritor narra também que uma menina, que ela estava a serviço de Naamã, ou seja, trabalhando na casa de Naamã, porque o exército da Síria fez incursão em Israel, e ali eles pegaram aquela menina, que a Bíblia não revela o nome do pai, o nome da mãe, o nome daquela menina, mas simplesmente a Bíblia relata que era uma menina. E ela, conversando com a esposa de Naamã, ela diz: quem dera se o meu senhor, se ele fosse até Israel, porque em Israel tem um profeta e poderia curá-lo da lepra. A esposa de Naamã contou para ele o que a menina havia conversado. E o que ele fez? Conversou com o rei da Síria, que imediatamente fez uma carta e mandou para o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebeu aquela carta, ele ficou apavorado, ele ficou com medo, ele rasgou as suas vestes. E ele disse: sou eu Deus para matar ou para poder fazer viver? Quem sou eu para curar este homem da lepra? E chegou ao conhecimento de Eliseu, que era o profeta na época. E Eliseu mandou um recado para ele. Ele disse assim: olha, fala para o rei que existe profeta em Israel. Manda este homem vir até a mim. E ali o rei de Israel enviou Naamã até a presença de Eliseu. Acontece, porém, que Eliseu, ele não recebeu Naamã. Naamã simplesmente parou em frente à casa de Eliseu, e Eliseu enviou o seu moço e passou para ele: olha, dá 7 mergulhos no rio Jordão. Quando Naamã ele montou a sua comitiva para ir até Israel, ele levou 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de vestido, para poder agradar aquele que curasse a sua lepra. Mas quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, ele pensava: bom, como eu sou um homem honrado, como eu sou um homem temido, como eu sou um homem respeitado, né? Com certeza ele vai me receber e ele vai fazer uma oração ao seu Deus para mim. Mas acontece que o profeta, ele não faz o que o homem quer, mas ele faz o que Deus determina, o que Deus estabelece. E Naamã precisava descer, ele precisava se humilhar, ele precisava se diminuir, ele tinha que sair do pedestal, ele tinha que deixar a arrogância, o orgulho dele de lado, para que assim ele pudesse receber a sua cura. E quando o mensageiro de Eliseu disse para Naamã o que Naamã deveria fazer, ele disse: olha, dá 7 mergulhos nesse rio, esse rio barrento. Nós temos em Damasco 2 rios melhores do que esse, Abana e Farfá, que eu poderia mergulhar naqueles rios, mas a ordem era mergulhar no rio Jordão. Então Naamã, ele ficou indignado com aquilo ali, porque ele era orgulhoso,
ele era soberbo, ele estava numa posição de comando, então ele jamais aceitaria aquele tipo de ordem, exatamente para dar 7 mergulhos num rio que era considerado um rio sem importância nenhuma. Mas a questão não era o rio, a questão era a obediência. Então um dos servos dele disse: meu senhor, se o profeta tivesse falado uma coisa que era difícil de fazer, o senhor não faria? Então, nós estamos aqui perto, vamos até lá no Rio Jordão, dê 7 mergulhos no rio. E Naamã ouviu a voz do servo, e ele mergulhou. Ele teve que mergulhar 7 vezes, para que a carne dele fosse purificada, e ficou como a carne de uma criança. E retornando do Rio Jordão, ele foi até a presença do profeta. Aí o profeta recebeu ele, e o profeta, recebendo ele ofereceu ao profeta: está aqui, ó, tem 340 quilos de prata, tem 72 quilos de ouro, 10 mudas de vestido, isso aqui é para o senhor. E o profeta disse: não, negativo, não vou receber isso, porque a ordem de Deus era não receber nada, nenhum tipo de oferenda, nenhum tipo de oferta. Por quê? Porque quem sustenta é Deus. Deus é que sustenta, Deus é que dá o alimento. E o que ele fez? Ele disse: não vou aceitar. E Naamã disse para ele: então tá bom, meu senhor, então tá bom, eu vou levar pelo menos um pouco dessa terra, para que eu possa, quando chegar na Síria, eu reverenciar o Deus de Israel, porque eu sei que não há outro Deus além desse Deus. Mas o Senhor me perdoa quando eu estiver no templo, onde estará o rei da Síria, e ele se inclinasse, me tocar, para que eu pudesse me ajoelhar diante de Rimon. E o Senhor me perdoa, porque eu terei que fazer isso, porque ele é o rei da Síria. E o profeta olhou para ele e disse: vai em paz. Mas ele disse: eu reconheço que não há outro Deus que não seja o Deus de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você: não troque o propósito pela proposta. Não importa a tua condição. Talvez as pessoas olhando para você lá fora vê você como uma pessoa com um tipo de escudo, com um tipo de roupagem que não mostra na verdade quem é você por dentro. Mas a tua lepra só conhece quem anda contigo. Então Deus tem o poder para limpar você, para curar você desta lepra. Então eu digo uma coisa: receba a palavra do Senhor e seja curado desta lepra, porque Deus, Ele quer transformar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele fez com Naamã, que Ele curou Naamã, Ele tem o poder para te curar também. Fique com essa palavra.